A mighty fortress is our guide. Fala, reverendo, tudo bem com o senhor? E aí, você tá bem? Graças a Deus, que alegria receber o senhor aqui. Privilégio muito grande poder ouvi-lo, poder acompanhar o pastor através das mídias sociais, as pregações que o pastor faz para a Igreja Presbiteriana Conservadora. É uma honra muito grande, mais uma vez, ter o senhor aqui para falar de um tema super importante, né, pastor? É muito importante mesmo. E a honra claro, é toda minha. É um prazer estar participando aqui com você. Pô, e falando que eu sou fã do reverendo Wes Duarte, aprendi muito com ele lá quando eu fiz a pós-graduação no Andrew Jump. São aulas que ficaram realmente registradas na minha memória, no meu coração. E a gente aprende ouvindo ele pregando expositivamente. Eu brinquei no início, quando estava conversando com ele em off, falando que esse tema foi para ele. Porque se tem uma pessoa que sabe de pregação expositiva, que prega expositivamente, é o reverendo Wellington. Só você procurar lá no canal dele, você vai ter uma série de sermões expositivos. Durante a semana, eu acho que no final de semana também, né? De manhã o senhor faz isso sempre, né, pastor? Faço. Não, assim, academicamente não é a minha área, né, de especialização, Sim. mas no pastorado é o que eu tenho adotado, né? Eu sempre escolho um livro para expor na quarta-feira, um outro Uhum. livro para expor no domingo de manhã e outro no domingo à noite, já que na igreja a gente tem culto tanto de manhã quanto à noite. Que legal, que bacana. A gente acompanha, fica muito feliz pela igreja e feliz também pelo ministério do senhor, que tem sido abençoador não somente para a igreja, mas para todos aqueles que acompanham o senhor através das mídias sociais. Reverendo, então, para a gente iniciar esse papo, que é um papo longo, eu estava conversando com o senhor que dá muito pano para manga, né? Porque tem muita coisa boa para extrair desse princípio da pregação expositiva. Mas a gente queria iniciar, pelo menos, que o senhor pudesse elucidar para a gente o que seria pregação expositiva. Tem muita gente que acha que pregação expositiva é apenas um método, dentre outros. Ou o que o senhor pensa sobre isso? Seria isso mesmo ou é muito mais do que um método de pregação? Na minha opinião, é muito mais do que um método de pregação. Para mim, pregação expositiva é a definição de pregação. Qualquer outra forma que não seja pregação expositiva, ela pode ser chamada de aula, de palestra, de discurso, mas não de pregação. E por quê? Porque pregação, ela é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E não é possível você explicar o texto sem fazer isso de forma expositiva, já que na pregação expositiva a sua ideia principal é tirada do texto, as divisões são tiradas do texto, os argumentos principais são tirados do texto e outros textos eles são usados para lançar luz sobre a passagem que você está trabalhando e não sobre o tema. Não é? Uma das pregações mais comuns é a pregação temática, que é quando se pega um texto, escolhe um tema desse texto, que muitas vezes pode, inclusive, não ser o assunto principal da passagem, mas a palavra está lá, o tema está lá, então a pessoa toma aquele tema, faz perguntas ao tema, mais ou menos como o que é, por quê e qual a importância, e aí busca na Bíblia as respostas para as perguntas que ele fez. Isso seria basicamente o sermão temático. Nisso, o chamado sermão temático, né? Mas numa metodologia como essa, você não está explicando o texto que você leu. Você está falando de um tema. Por isso que eu disse que a gente pode chamar isso de aula, pode chamar de palestra, mas pregação é expor o texto que foi lido. E além disso, né, reverendo, tem aquilo que a gente chama também de pregação tópico, né, pregação ou pregação textual, né, que é muito conhecida como uma pregação presbiteriana, que é aquela famoso Hum. 3 pontos, né, que o pessoal faz uma introdução, enfim, depois tira 3 pontos de aplicação dentro daquilo que o texto está falando e faz uma conclusão. Isso aí seria um outro tipo também de pregação, mas também não se assemelha à questão do expositivo, porque você já tem uma ideia pré-concebida
antes de entender aquilo que o autor quer falar no texto. Seria isso? Basicamente é isso. Quando o sermão não é expositivo, Uhum, via de regra, você faz o sermão falar, você faz o texto falar, ao invés de deixar o texto falar. uhum, Essa é a grande diferença para mim. Né? Porque na exposição, você vai para o texto e sem, digamos assim, sem um assunto, sem um objetivo previamente definido. uhum, Você lê o texto e então procura entender qual é a ideia principal, o que o texto quer dizer de fato, e uhum. então é nisso que você vai se concentrar. Qualquer outra maneira de pregar, ela acaba te dando muita abertura para você preparar o sermão antes de escolher o texto, o que é um absurdo, né? Infelizmente muito comum, mas é um absurdo total. Né? Você decide o que você vai falar e depois procura um texto para ler no começo, pura e simplesmente. É aquele famoso, já tem o sermão pronto, agora só falta o texto. Como Agora, se... ultimamente eu tenho até ouvido algumas pregações pela internet, principalmente, porque antigamente você tinha pregadores que liam um texto, porque tinha que ler um texto, e depois eles diziam basicamente o que queriam, né? Era o sermão conhecido como leu o texto, saiu do texto, esqueceu completamente o texto. Eram as três divisões desse sermão. Hoje eu já tenho visto pregações em que já nem se dá mais ao trabalho de ler o texto. A pregação é já dizer o que se quer dizer, pensar um texto ou outro para tentar fundamentar aquilo que se está dizendo, mas não há um texto básico. E chamam isso de pregação. Vira uma caixinha de promessa, né? Você tira um texto ali só para poder falar o que você quiser. Isso, realejo de crente. E o ponto que o senhor colocou aí que eu acho fundamental é a questão de que a pregação expositiva está embasada em você primeiro ler o texto, né? Isso é importante, ler o texto. As pessoas às vezes atropelam essa parte, né? E explicar o texto, ou seja, você está apenas expondo aquilo que o texto já está dizendo de antemão. Você está cavando o texto, vamos dizer assim. E o ponto também que Uhum. amarra a pregação expositiva, como o senhor colocou, achei fundamental, é a aplicação desse texto, né? Porque tem gente também que faz comentários do texto, mas não une o texto da época para qual foi falado, para quem, para os leitores originais, para aquele público de agora, né? Ou seja, você está fazendo essa ponte agora. Para quem não faz essa ponte, também não é pregação, né, pastor? Não. Há um autor, e eu não vou me lembrar agora quem foi que disse isso, mas Uhum. ele diz que uma pregação sem aplicação é como uma gravidez que vai até o final, mas no fim dá em aborto. Quer dizer, você espera que Interessante. ele gere vida, mas no fim ele acaba gerando morte, ele não dá em nada. Uhum. Porque, infelizmente, alguns sermões, a aplicação que é feita é a seguinte, que o Espírito Santo aplique no coração de cada um a sua palavra. Quer dizer, aquilo que era tarefa nossa, você atribui para o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo ele tem o papel de aplicar o que foi exposto e as aplicações no coração de Uhum. quem ouve. Né? Nós pregamos objetivamente e o Espírito Santo aplica subjetivamente, aplica no coração. Mas nós temos que entender, procurar entender o máximo texto dentro da mente do autor, qual era o objetivo do autor, entender essa aplicação na época, para então você tirar essa lição e transportar para os nossos dias e perguntar para si mesmo. Você fez o estudo, tirou a exposição do sermão, aí você tem que perguntar para si mesmo, o que eu faço com isso agora? E como é que eu Uhum. aplico isso na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha vida espiritual? Quer dizer, buscar nas várias áreas da vida o que eu faço com isso agora. Então, essa vai ser a aplicação que no final da exposição precisará ser feita. Né? As pessoas precisam saber exatamente o que é que elas fazem com isso que elas acabaram de ouvir. Muito interessante.
Nesse ponto, reverendo, a questão da exegese bíblica, fazer uma boa interpretação dentro de uma boa hermenêutica, mas trazendo isso dentro de uma exegese correta e coerente, isso que o senhor colocou agora, entender o ponto principal do autor, enfim, dentro do seu contexto gramatical, dentro do seu contexto sintático, é fundamental para que você tenha uma pregação expositiva, né? Pregação expositiva sem exegese não tem como. Não, porque, como eu disse, você tem que explicar o texto. Agora, nós Uhum. precisamos nos lembrar que nós temos nas mãos um texto que tem 2.000, 3.000, 4.000 anos. Uhum. O texto não foi escrito semana passada. Então, muitas das bobagens que já foram ditas exatamente porque a pessoa leu um texto do Pentateuco como se Moisés tivesse escrito isso semana passada, como se Moisés conhecesse a realidade que nós vivemos e o povo hebreu estivesse vivendo dentro dessa realidade. Então, obviamente, você precisa buscar entender o contexto. Exegese é basicamente o quê? É você entender quem foi que escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e o que estava acontecendo quando ele escreveu. Uhum. E, na sequência, o que ele escreveu e dentro de que contexto ele está escrevendo o que está escrevendo. O que disse antes e o que disse depois lança luz sobre esse texto que eu escolhi expor como. A parte seguinte é escolher quais são os termos chaves, quais são as palavras principais, porque aí eu tenho que buscar o significado dessas palavras. Procurar entender, né, num dicionário teológico, que é o que vai ajudar. Existe algum, para quem não é profundo conhecedor das línguas originais, então tem aplicativo, né, Uhum. que te dá o significado da palavra, ou pelo menos uma noção básica da palavra, o que vai ajudar pessoas que não se dedicam exclusivamente a isso, não receberam uma formação mais profunda, com ferramentas Uhum. para fazer esse trabalho, para descobrir quais são os significados dessas palavras principais, porque essa é a única maneira de você entender o que realmente o texto diz. Quer dizer, nós não podemos nos esquecer que o que nós temos em mãos é uma tradução, que é muito útil, muito boa, muito próxima, mas nenhuma tradução é perfeita. Sim. Então, e outras vezes ela perde a riqueza. Deixa eu dar só um exemplo. O Salmo 130, verso 1, o autor começa assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Que profundezas são essas? Ele está no fundo do poço? Ele está num vale? Ele está num buraco? O que que é? Quando você pega essa palavra no original e procura no restante do Antigo Testamento, você vai ver que ela aparece mais uma vez, mais duas vezes nos Salmos e uma vez em Isaías. E todas elas estão fazendo referência a fundo do mar ou ao fundo de um rio. Isso então nos mostra que o que ele está dizendo é que ele está na profundeza do mar. Isso aumenta o senso de desespero que ele sente. Porque quem está no fundo de um buraco tem tempo. Dá para Exato. gritar, dá para tentar escalar. Mas quem está no fundo do mar não tem tempo de nada. O oxigênio vai acabar daqui a pouco e ele está morto. E é essa a ideia que ele passa. Quer dizer, sem fazer um estudo exegético da passagem, você perde. Vejam, você não vai interpretar o texto errado nesse caso. Em outros casos até pode acontecer. Nesse caso, você não vai Uhum. interpretar o texto errado. Mas você vai perder a força do que o salmista está dizendo, a força de como ele se sente naquela situação, o quanto aquela circunstância é ruim, é desesperadora para ele. Muito interessante essa ideia, ou seja, ela dá uma real conotação do sentido original do autor, né? Nos traz muito mais próximo do Isso. sentido no caso aí, do autor do Salmo, né? Fica muito mais entendível para a gente aqui, fica muito mais legível dentro do todo Uhum. bíblico. Muito, muito interessante. Agora, pastor, para mim, que estou sentado lá, ouvindo uma pregação, e você pode estar exposto a uma pregação expositiva, ou uma pregação temática, uma pregação textual.
O que muda e por que o senhor falou que a pregação a pregação expositiva ela é o único modo de pregação, como o senhor bem disse, mas o que muda para mim que estou ouvindo ali? Qual a diferença e o que eu posso ter de melhor na pregação expositiva que eu não tenho nos outros modelos de pregação, enfim, se assim eu posso dizer. Para mim que estou ouvindo, no caso, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer é que Deus usa de qualquer método, né, de qualquer forma. Então, quem está ouvindo e o Senhor quer falar com ele, quer transmitir-lhe uma verdade, ele transmite, mesmo quando a gente faz as coisas erradas ou pela motivação errada. Veja Paulo em Filipenses preso, né, e dizendo, olha, tem gente pregando com boa intenção e tem gente pregando por inveja. E ele não está dizendo, tudo bem pregar por inveja. Não, o que ele está dizendo é, Deus o pode usar e transformar vidas, mesmo com a motivação errada. Agora, a grande diferença é que quando você ouve um sermão expositivo, você ouve o que aquele texto está ensinando. E quando você ouve um outro tipo de sermão, você pode ouvir algo verdadeiro, é possível, né? Mas que não está naquele texto. Então, para você, o efeito, para quem ouve, o efeito é que é mais ou menos entre você comer uma boa comida e comer uma comida mais ou menos. Uhum. É diferente de quando se ensina o erro, né? Porque aí é veneno. Mas quando se ensina uma verdade no texto errado, isso é comida mal feita. Mas não vai matar. Pode não alimentar muito bem, mas não vai matar. Isso do ponto de vista de quem ouve. Agora, do ponto de vista do pregador, ele vai precisar saber que um dia ele vai estar diante de Deus prestando contas de todas as vezes em que ele disse, o Senhor está dizendo isso, porque toda vez que você lê um texto e vai expô-lo, o que você está dizendo é, Deus está dizendo isso. Então você vai ter que responder por todas as vezes em que você disse que Deus estava dizendo algo que ele não disse. Grave. Pelo menos não naquele texto. Então, quando você diz uma verdade no texto errado, o grande prejuízo é que você está dizendo que Deus disse o que ele não disse, e você está deixando de dizer, esse talvez seja o principal problema, né, para quem ouve, você está deixando de dizer o que o texto disse. Então, aquilo que o texto se propõe a ensinar, fica perdido. Muito interessante isso. Seria mais ou menos como se comesse uma comida sem nutrientes, né? Exatamente. Tá, é que a gente não pode esquecer que, assim como o bom alimento nos fortalece para a vida física, o bom alimento espiritual nos fortalece para a vida espiritual. Então, há verdades que você pode não tê-las no momento em que precisa delas, exatamente porque naquele texto em que essas verdades estavam, elas não te foram passadas, elas não foram transmitidas. E isso vai trazer prejuízos no desenvolvimento espiritual, na santificação, com toda certeza. Interessante. É um autor muito famoso, né? O Mark Dever, que é autor das 9 marcas de uma igreja saudável. Ele fala que a pregação expositiva é a principal marca. E ele coloca em primeiro no livro, né? Ele fala o seguinte, que se você não entender a pregação expositiva, todo o restante das marcas, por mais que ela possa existir, ela vai existir numa motivação errada e fora do contexto correto, né? Quando você entende a pregação expositiva e ela é exercida na igreja, ele fala que todas as outras marcas vai vir como se fosse por um atacado, ou seja, você vai ter uma disciplina bíblica, uma disciplina eclesiástica correta, o evangelho vai estar bem pautado, você vai ter uma comunhão dos irmãos de maneira eficaz e de maneira correta. Ou seja, a pregação expositiva é o primeiro ponto. Ele até fala assim, se você escolher um capítulo para ler esse livro,
leia pregação expositiva, porque o resto vai vir de forma natural, enfim, né, de forma orgânica. O senhor concorda com essa afirmação, com essa afirmativa? E pregar expositivamente forma crentes melhores mesmo na nossa igreja, crentes mais maduros e crentes mais preparados para viver o evangelho? Eu creio que com toda certeza. Isso porque a escritura é a base, né, de absolutamente tudo na vida. Né? Quando a reforma trouxe os sola, né, você tem o sola escritura, que é a base de todo o demais. Quer dizer, você não entende graça, você não entende o sacrifício de Cristo, você não entende glória somente a Deus, você não entende fé sem escritura. Quer dizer, ainda recentemente eu estava conversando com uma pessoa que questiona a inspiração das escrituras, né, e ele estava dizendo o seguinte: olha, meu relacionamento não é com um livro, meu relacionamento é com uma pessoa, meu relacionamento é com Cristo. Ah, ok, ele achou Cristo aonde? Ou ele viveu, ele tem mais de 2000 anos e conviveu com Cristo, viveu com ele pessoalmente e por isso se relaciona com Cristo assim. Não existe outra fonte de revelação. É a Escritura. E como é que as famílias da igreja vão ter bons casamentos se elas não aprendem a Escritura? Dr. Martin Lloyd Jones, ele chegava a dizer no livro Pregação e Pregadores, que é um livro que todo pregador tem que ler N vezes. Eu acho que se você puder ler uma vez por ano, pelo menos tá de bom tamanho. Ele diz o seguinte, que uma boa pregação diminui em muito a necessidade de aconselhamento. Por que que diminui? Porque as dúvidas que as pessoas têm e que elas vão procurar no aconselhamento, através da pregação, já foram solucionadas. Quer dizer, os atritos que teriam, tá lá. Quer dizer, ele só não diz que elimina completamente porque a gente é rebelde. A gente aprende as coisas e acaba não praticando. Mas a grande verdade é essa. Eu ouvi Mark Dever, quando essas 9 marcas da igreja, ele foram tema de palestra dele na Conferência Fiel nos anos 90, antes da publicação do livro. Então, lá na exposição dele, ele já colocou as 9 marcas e ele colocava com muita propriedade, de forma correta, exatamente isso, de que uma pregação expositiva correta é a base de tudo. Vejam, os reformadores deixaram 3 marcas, né, para você identificar a verdadeira igreja. As 9 marcas do Mark Dever são de uma igreja saudável e não de um ramo fiel da igreja de Cristo. Sim. Agora, as 3 marcas da reforma, elas definem um ramo fiel da igreja de Cristo ou não, que são ministração fiel dos sacramentos, aplicação fiel da disciplina, mas a primeira e básica é a pregação fiel da Escritura. Por quê? Porque não tem disciplina, não tem sacramento sem pregação fiel da Escritura. Não tem culto se não tiver exposição da Escritura. Não há relacionamento com Deus se você não aprende da Escritura. Quer dizer, você não glorifica a Deus, que é o seu fim principal, se você não aprende quem é Deus, quem é você, e o que glorifica a Deus e o que não. E isso só é possível aprender através da Escritura, que, claro, todo crente tem o dever de examinar livremente a Escritura. Mas o Senhor dotou pessoas de dons e, principalmente, de responsabilidades de alimentar a igreja, de treinar o povo de Deus na Escritura. E eu ouvi uma coisa muito interessante uma vez. Alguém disse que o pastor, ele é o teto da igreja. Então ele dizia assim, ó, se você pegar um balão de gás e soltar, ele vai até o teto e para. Ele falou, via de regra, o conhecimento bíblico da igreja é o conhecimento bíblico do seu pastor. Se o conhecimento é raso, o conhecimento da igreja vai ser raso. Se não há uma exposição fiel da Escritura, quer dizer, se nós não entendermos que a coisa mais importante é você entender o que o texto diz, que isso é fundamental para a vida cristã, não vai haver pregação verdadeira. Por quê? Porque pregação verdadeira, talvez um dos grandes problemas da pregação expositiva é que dá trabalho.
Verdade. Verdade, muito bem colocado, pastor. E falando sobre a questão da pregação como centro, né, eu me lembro logo do culto reformado, né, onde o púlpito é o centro do culto, né? Ele fica justamente no centro, diferente dos nossos irmãos luteranos, por exemplo, que vão acreditar que a questão sacramental da mesa é o centro e está em primeiro lugar, e você extrai a pregação a partir da mesa, né? Isso é interessante Uhum. também pensar nessa questão da diferença entre reformados e luteranos, né? Sim, porque eu vejo como exatamente o contrário. Quer dizer, as Uhum. bases de qualquer sacramento estão na Escritura. É a partir dela que as coisas acontecem, né? Então, ela tem que ser, de fato, o centro. Muito interessante. Pastor, o senhor falou, né? A gente já comentou sobre a questão, o senhor comentou sobre os benefícios da pregação expositivas e é até injusto comparar com qualquer outro estilo de pregação, outro modo de pregação, porque, como o senhor bem falou, é o modo bíblico de se pregar, já citou inúmeros benefícios, não somente para aquele que ouve, mas também para o pregador. Mas por que ainda é tão raro ver pregações positivas em nossos púlpitos, pastor? É chato para o ouvinte, não é popular, é maçante? Ou é aquilo que o senhor acabou de falar aí também, é trabalhoso para o pregador? É um pouco de cada coisa. Ah, agora, isso é trabalhoso para o pregador pelo seguinte, vamos dizer, alguém que queira preparar um sermão temático, entendeu? Isso para mim não é pregação, mas vamos dizer que ele quer fazer um sermão temático, onde ele lê um texto, por exemplo, ele leu lá em Hebreus, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele pega lá santificação e faz 3 perguntas para santificação. O que é, como obtê-la e qual a sua importância. Nenhuma dessas perguntas, exceção feita talvez à importância, sem a qual ninguém verá o Senhor, tem resposta no texto. Então ele vai ter que procurar no restante da Bíblia. Para fazer isso direito, ele tem que fazer exegese de cada um dos textos que ele for usar. Eu sei que não faz, Vai mas dar ele teria trabalho. que fazer. Então o trabalho é muito maior. Exatamente. É muito maior do que você escolher o texto, fazer a exegese daquele texto, e quando você está fazendo a exegese, você já levanta aquilo que a gente chama de contexto remoto, que são passagens mais distantes do texto, mas que estão abordando o mesmo assunto. Você não vai precisar fazer uma exegese profunda deles, porque há a ligação direta, então você vai fazer exegese de um. A grande questão é que não se quer fazer exegese de nenhum. Você quer pegar uma ideia, você quer fazer perguntas, encontrar as respostas no seu coração, e então buscar textos bíblicos, talvez com uma chave bíblica, né, procurando lá as palavras que te interessam, para colocar esses versículos como textos prova do argumento que você está usando, mas que na maioria das vezes nenhum desses textos está ensinando o que você está dizendo que eles estão ensinando. Tá? Então aí de fato fica muito mais simples, basta que você pegue um comentário ou uma chave bíblica e faz sem muito trabalho. Então o sermão expositivo, e isso não dá para fazer com sermão expositivo, mais ou menos você não faz sermão expositivo. Para fazer o sermão expositivo, você tem que fazer a exegese do texto direito. Então, isso dá muito trabalho. Isso é coisa para fazer um sermão direito de 20, 25, 30 horas de trabalho partindo do zero. Agora, por outro lado, nós temos uma congregação acostumada com o sermão temático. E principalmente não acostumada a um sermão expositivo sequencial. Verdade. Então, isso faz com que pessoas estranhem que o texto de hoje seja a sequência do texto de domingo passado e que domingo que vem vai ter a sequência do texto de hoje. Eles esperam uma novidade, algo que eles não estão esperando. Mas isso não é muito difícil de resolver. Numa das igrejas que eu trabalhei, a pessoa me questionou isso. Ela falou assim, pastor, é muito
a gente não tem surpresa nenhuma, a gente já sabe o que o senhor vai ler e expor. E aí eu perguntei para ela, você gosta de série? Ela falou assim, eu gosto muito. Eu falei, e série não é uma sequência do outro? Se você não gosta de ver algo que vai em sequência, qual a dificuldade com um sermão? Eu falei, olhe pelo ponto positivo, você já pode estudar o texto em casa durante a semana e já vir com um conhecimento previamente estabelecido da passagem, o que vai fazer com que ela se torne mais clara, mais fácil de ser entendida para você. Então, a dificuldade da congregação, de quem ouve, é mais de nós explicarmos, nós mostrarmos para elas, porque o que a gente tem visto, na verdade, é que aqueles pregadores expositivos, né, da internet, como o Dr. Augusto dos Nicodemos, entre outros, eles têm muitos seguidores. Por quê? Porque muita gente, eu conheço muita gente que diz o seguinte, eu frequento a minha igreja por causa do costume que a gente tem de ir lá, mas eu me alimento espiritualmente no YouTube. Sim. Então, há uma sede de pessoas em aprender. Então, a estranheza do povo é de início apenas. Depois, eles não querem outro tipo de pregação. Então, para mim, o maior problema é, de fato, uma falta de empenho, de disposição em trabalhar de forma mais árdua, mais dedicada para ensinar a igreja. Quer se preparar sermão com meia hora e aí fica difícil. Né? Eu vi até um exemplo do Dr. Augusto Nicodemos, ele falando sobre o tema. Ele falava que alguém na igreja, o pessoal da igreja não estava gostando muito da pregação do pastor e tal. Aí o conselho foi falar com o pastor e falou assim, pastor, o senhor precisa se preparar mais e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu estou preparado. Toda vez, todo domingo de manhã, quando eu saio de casa, eu já venho pensando no sermão e tal. Aí quando eu chego aqui na igreja, o sermão está pronto. Aí trocaram o pastor, botaram o pastor na outra ponta da cidade para dar mais tempo para ele poder preparar o sermão. Não, tinha que fazer ele mudar de estado. E vim de ônibus, né? Vim de ônibus. De ônibus. Dependendo da distância, vem a pé. Mas achei muito interessante. É bem isso aí que o senhor colocou mesmo, né? Agora, do jeito que o senhor colocou, além de pregar expositivamente, a pregação sequencial, né? Ela também faz diferença, né, pastor? Você fazer uma sequência... tem aquela história de Calvino, né? Quando ele foi expulso de Genebra, depois que ele volta, não sei se é 2 anos depois, enfim. Quando ele chega lá, ele continua no mesmo verso que ele havia parado, né? Isso também faz diferença. Exatamente. Faz por algumas razões. A primeira delas é de que, mesmo pregando expositivamente, quando você não prega de forma sequencial, muitas passagens você não vai pregar, porque elas não são do seu agrado, elas não são do seu interesse, ou porque elas são muito difíceis. Então você pula essas palavras, essas passagens. E com isso você priva a si mesmo de aprender delas e priva a igreja de aprender. Então a pregação expositiva sequencial, ela te obriga a tratar o texto que está lá. Porque você não pode chegar num domingo e pregar no capítulo 1, do verso 5 ao 15, e no domingo seguinte ir para o versículo 30 a 40, porque o povo vai falar, mas e esses aqui? E aí, você vai explicar como? Você vai dizer, não, esse aqui eu não consegui entender, ou esse eu não gosto. Então você vai ter que ralar para explicar. Então isso te obriga a pregar passagens que naturalmente você não pregaria. Agora, e isso faz com que você esteja pronto para pregar toda a Escritura. Agora, a outra vantagem é aquela questão do tempo. Eu disse que para você preparar um sermão, propriamente, você vai gastar 20, 30, às vezes até mais horas para preparar um sermão. Isso seria uma semana praticamente de trabalho só para fazer um sermão. E a gente não tem, quem está pastoreando tem uma série de atividades que não permitem você pegar 30 horas para preparar um sermão. Mas quando você prega sequencialmente, por exemplo, cada sermão que você prega,
você tem que descobrir quem foi que escreveu, onde é possível, né? Quem foi que escreveu, quando, por quê, aquilo tudo que a gente já colocou. Se você prega hoje em Gênesis, você faz tudo isso no sermão de Gênesis. Se domingo que vem você vai pregar em Salmos, você vai ter que fazer tudo isso para aquele salmo que você vai pregar. Se você vai pregar no domingo seguinte em Mateus, você tem que fazer isso tudo de novo para o sermão de Mateus. Mas se você vai fazer uma exposição de Gênesis, você faz isso uma vez só. E isso vai servir para todos os sermões de Gênesis. Outra coisa, fora esse contexto que a gente chama de contexto histórico, você tem que fazer o estudo contextual da passagem. O que diz os versículos antes, o que dizem os depois. Se você está pregando sequencialmente, você já sabe o que diz o antes, porque foi o que você pregou domingo passado. E você tem uma ideia do que vai ter. Ao estudar o que está na frente, você já cria a ideia do sermão de domingo que vem. Então, isso faz com que os contextos já estejam na mente e você economize tempo. Isso sem contar o tempo do seguinte. O pastor chega no gabinete e diz, eu preciso preparar o sermão de domingo. Que texto eu vou pregar? Quanto tempo ele demora escolhendo um texto? Se você prega sequencial, não tem isso. Você senta, abre a Bíblia, abre o seu material e você sabe exatamente qual é o texto que você tem que trabalhar. Então, isso monta uma mentalidade boa da igreja, porque eles pegam a visão completa do todo daquele livro. Uhum. Quer dizer, você economiza tempo na sua exposição e você não pula textos, né? Você não vai ignorar passagens. Uma coisa muito importante, você não vai pular genealogia. Tentação, porque para algumas pessoas... Pois é, para algumas pessoas, para que serve genealogia? Para a gente pular quando está lendo a Bíblia. Mas não é. Todas elas estão lá, se Deus colocou, tem um propósito. E aí você, quando chegar nela, vai dizer, tenho que descobrir qual é o propósito dela. Eu tenho que aprender dela para ensinar a igreja que genealogia não é um negócio que a gente pula. Genealogia, você tem que entender qual é o propósito dela. Muito interessante. Nossa, fantástico. Tem até distinções, né? Tem gente que coloca, os evangelhos mesmo, colocam genealogias de Cristo de pontos de vista diferentes, já para tratar exatamente aquilo que ele quer transmitir, né? Coloca num capítulo mais à frente, outro já começa já com genealogia, enfim. Tem fundamental importância, né? Agora, pastor, é interessante esse ponto que você colocou, porque eu vejo muita gente reclamando que está acabando os temas do sermão. Já preguei sobre justificação, já preguei sobre santificação, já pregou sobre, enfim, a unidade da igreja, já pregou sobre tudo. Acabou o tema, acabou os temas da Bíblia. Agora, faz o quê? A primeira coisa que eu digo para ele é que ele está lendo pouco. A menos que ele esteja pregando há uns 900 anos, mais ou menos, né, que ele tenha uns 900 anos de ministério, ele está lendo pouco, tem bastante tempo. Né? Mas eu diria para ele o seguinte, abandone o sermão temático e comece a pregar o expositivo, e você vai ver que não acaba. Sequencial, né? Principalmente. Isso, é sequencial. Só abrindo um parênteses aqui, o Carlos Clayton, que está aí nos assistindo, ele foi meu aluno, está lá na Bahia agora, ele lembrou de algo, né, sobre vantagem do sermão expositivo sequencial. Ninguém na igreja vai poder te acusar de estar mandando recado, Paulo. Verdade. Uma pessoa que nunca vem na igreja, veio naquele domingo, os outros membros não vão poder dizer, o pastor mudou o sermão só porque aquele irmão vinha e tinha algo para dizer. Quer dizer, alguma coisa aconteceu durante a semana, um atrito, um problema, alguém falou algo que não devia, o pastor pregou sobre aquilo, o pastor está dando um recado. Quando você prega de forma expositiva e sequencial, não tem jeito de te acusar disso. Não tem jeito de te acusar. Você vai ter que brigar com Deus, que fez com que o sermão viesse exatamente quando ele tinha que vir. Muito interessante isso também. Não vai ter mais indireta de pastores aí por aí, né? Falando... Não tem mais. Muito interessante esse ponto. E é um ponto fundamental, digamos assim, né? Agora, o que se tem também a gente sabe que a principal
tarefa do pastor, mesmo você tendo diversas funções, né? E o ministério pastoral é bem denso, é uma tarefa árdua mesmo, mas a principal função do pastor é pregar a Bíblia, né? Isso aí é indiscutível, né? Pregar a palavra. Mas a gente vê que o senhor falou que dá muito trabalho, e dá mesmo, né? Muito tempo de dedicação. Mas tem aqueles pastores que dizem: ah, não vou ter como preparar esse sermão, ter esse tempo todo disponível, como o senhor falou aí, por causa justamente das demandas da igreja, né? Das congregações. Tem visitas, você tem gabinetes, você tem administração do tempo, tem pastor que é administrador do tempo, tem que ver conta, tem que pagar, tem que fazer não sei mais o quê, tem que contar dízimo, tem pastor que até serve ceia, tá fazendo tudo, né? Na igreja. Então ele vai falar: pastor, isso aí no mundo imaginário é lindo, mas no mundo real a gente não tem tempo para isso. O que falar para esses pastores, reverendo? Primeiro, eu vou dizer para ele que o quanto possível se desencumba de tudo aquilo que não é função pastoral. E eu sei que existem circunstâncias em que a gente precisa fazer coisas que não são a função do pastor, mas não tem outra pessoa para fazer, ou naquele momento não tem ninguém ali que possa fazer, é uma emergência, então é claro, você não vai dizer: não, isso não é função minha e não vou fazer. Mas uma coisa é você fazer aquilo que é emergencial. Outra coisa é você pegar responsabilidades que não são suas. Então deixa eu dizer uma coisa. Algumas igrejas vão gostar muito disso. Elas vão ficar muito felizes, porque o pastor trabalha. Esse é o pastor que trabalha. O pastor que limpa a igreja, o pastor que desentope o vaso sanitário, o pastor que pinta, o pastor que gerencia as obras, que faz as compras, que leva as pessoas no supermercado, é o pastor que trabalha. O pastor que está estudando e preparando o sermão, o pastor não faz nada. É verdade. Então, é claro, num primeiro momento, você vai agradar muito a igreja. Mas lembra de uma coisa: um dia você e eles vão estar diante de Deus. E eles não vão gostar nada do que eles vão ouvir a respeito da vida que eles tiveram, e porque você não disse para eles o que eles tinham que fazer. Existem pessoas na igreja que podem fazer coisas que alguns pastores se metem a fazer muito melhor do que eles. Contabilidade, organização de documentos, boletim, limpeza e tantas outras coisas. Existem pessoas com muito melhor condição para fazer isso. Então a primeira coisa é isso: desencumba de tudo aquilo que não for responsabilidade pastoral. Dentro daquilo que é responsabilidade pastoral, estabeleça prioridades. A gente pode dividir as atividades entre educacional, assistencial e administrativo. Existem coisas na administração da igreja que o pastor tem que estar presente. No sistema presbiteriano, a gente tem o conselho, o presidente do conselho é o pastor. Então ele tem que participar das reuniões do conselho, é ele quem representa a igreja no poder civil. Então existem coisas, ele que vai no presbitério, representa a presbitério em sínodo, em Supremo Concílio. Então existe uma parte administrativa da igreja que não tem como se desincumbir, ela faz parte mesmo do ministério pastoral. O assistencial é aconselhamento, visita, né, esse tipo de coisa. E educacional é o ensino, é pregar. Então, é preciso traçar prioridades. E eu acho que a prioridade, aquilo que você tem que gastar mais tempo, é o ensino. Veja, quando eu digo prioridade, não é eu só vou estudar e o resto se lasca. Uhum. Não é exclusividade. É prioridade. Eu vou distribuir o meu tempo, eu vou fazer a minha agenda, de modo que eu tenha mais tempo para preparar o sermão. Agora, eu sei que alguns vão dizer assim: bom, mas eu tenho que pregar no culto da SAF da terça-feira, no estudo bíblico da quarta, no culto dos homens na sexta, no culto dos jovens no sábado, no culto do domingo de manhã e no culto do domingo à noite. Com 6 sermões, como é que eu faço? Verdade. Aí eu vou dizer para ele o seguinte: faça um. Os outros, você se empenhe para fazer o melhor estudo bíblico que você puder, usando contextos de mensagens que você já tem. Mas se não dá para preparar
adequadamente todos, prepare um, ao menos, em que você possa transmitir para a igreja exatamente aquilo que o texto está dizendo. Eu não estou dizendo que os demais você vai lá e fala qualquer coisa. Só estou dizendo que nos demais você faça o trabalho que tem que fazer, mas com menos profundidade do que aquele um que você vai fazer. Mas faça pelo menos um sermão em que você possa instruir a igreja em paz, seguro de que você está, de fato, expondo aquele texto. E além disso, né, toda essa questão que o senhor falou de pregar, enfim, do pastor, né, que se dedica, dentro do modelo presbiteriano, você tem um corpo de presbíteros que governa a igreja, né? A função exclusiva do pastor, digamos assim, ou diferente dos demais presbíteros, porque o pastor também é um presbítero, é a docência, né? A docência. Sim. Então, se o pastoreio, digamos assim, o cuidado com as ovelhas for dividido de uma forma entre os presbíteros, vai ficar mais leve também para os pastores, né? Porque tem muito pastor querendo fazer tudo, né? Pois há uma dificuldade, às vezes grande, em delegar poderes. Uhum. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é medo da igreja perceber que o pastor não faz falta. Eu não sei qual que é o problema, mas é muito mais fácil você deixar de fazer aquilo que é sua responsabilidade e fazer o que é responsabilidade dos outros, né, do que se aplicar em fazer aquilo que é seu. Então, realmente, você lembrou bem, né, no sistema presbiteriano, a igreja é pastoreada pelo corpo de presbítero, que é dividida entre presbítero docente e presbítero regente, que dá uma ênfase diferente, né? O pastor, ele é regente, mas ele participa da regência, melhor dizendo, mas a sua prioridade é a docência. Enquanto que os presbíteros também participam da docência, mas a sua prioridade é a regência. Então, quando a gente entende isso de modo que presbíteros também visitem, presbíteros também aconselhem, presbíteros cuidem da administração, diáconos cuidem, né, da manutenção do culto, a coisa vai funcionar de forma adequada. E é claro, algumas igrejas têm condições de ter mais de um pastor, né, o que distribui ainda mais as tarefas, né? Eu tive um professor, que ele era um norte-americano, e ele disse que ele gastava 60 horas para preparar o sermão. Mas ele pregava uma vez por mês. Aí até eu, né? Quando você está numa igreja onde você prega uma vez por mês, dá para gastar 100 horas para preparar. Interessante. Mas, o pastor, aí também é a questão do aconselhamento, né? Que digamos que são horas empregadas no ministério pastoral. Quando você tem uma pregação expositiva forte, os irmãos estão mais preparados para aconselhar uns aos outros, né? Nesse ponto, você vai distribuir essas tarefas, né? Porque nem sempre você precisa ir até o pastor para pedir um determinado conselho, para se aconselhar. Se todo mundo está regado através da Bíblia, uma irmã mais velha vai poder aconselhar um mais novo, uma mais nova. Um irmão mais velho vai poder aconselhar um mais novo. Um diácono vai poder aconselhar uma outra pessoa. E assim a tarefa vai ficando mais leve para todo mundo, inclusive o pastor, para se dedicar mais aos sermões. Sem sombra de dúvida. É aquela questão de você delegar. Você está ensinando a igreja, né? Então você está treinando através da pregação, e você pode intensificar isso até um treinamento específico para a liderança da igreja, né? E na medida, isso vai dar um pouco de trabalho mais no começo, né, para treinar a liderança, mas depois que essa liderança está treinada e a igreja entendeu, né, porque às vezes também a visão da igreja você tem um corpo de presbíteros e todos os presbíteros visitaram aquela pessoa, a SAF visitou, os jovens visitaram, mas se o pastor não foi, a pessoa diz assim: ninguém me visitou. Verdade. Essa mentalidade, inclusive, tem que mudar.
né? Se você trabalha a igreja para que ela saiba o seguinte, que o pastor não é aquele que não visita, porque você também tem que conhecer a realidade dos membros. Como é que você vai trazer comida para eles se você não sabe em que condições eles vivem, né, onde eles vivem, se você não sabe qual é a realidade deles? E outra coisa, no seu habitat natural, né, quando você visita uma pessoa, você ouve coisas que na igreja ou até no gabinete pastoral a pessoa talvez não tivesse coragem de dizer, mas lá dentro da casa dela, no seu habitat, então ela se sente mais à vontade para dizer o que precisa ser dito. Então eu não estou dizendo que pastor não tem que visitar. O que eu estou dizendo é que se outros fazem esse trabalho e a igreja entende isso, você diminui a carga de trabalho nesse sentido, você consegue selecionar melhor a sua assistência, inclusive, e separar tempo para instruir essas pessoas no caminho em que elas devem andar. Perfeito, pastor. Poxa, fantástico. Agora, para aquele jovem, aquele que está querendo aprender, até aquele pastor que talvez não está tão habituado com pregação expositiva, mas quer aprender, qual o conselho que o senhor daria para saber se você está no caminho certo e como que eu devo proceder a fim de, sabe, fornecer um melhor alimento para a igreja? Como é que faz isso? Bom, eu diria para ele, para esse jovem, por exemplo, no Ministério Fiel existem alguns artigos e vídeos explicando o que é a pregação expositiva. O reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Hernandes Dias Lopes tem vídeos e textos explicando o que é uma pregação expositiva. Então, encontrar material que te explique o que é a pregação expositiva não é dificuldade, tem aí aos montes. Agora, a questão, a partir daí, é ele ter, eu acho que seria interessante se ele tivesse alguém próximo, uma pessoa que prega expositivamente e que pudesse receber seus esboços, assistir pregações suas, né, e pontuar, olha, você está pregando expositivamente, é isso mesmo, ou dá para melhorar aqui, melhorar ali, alguma coisa desse tipo. Mas eu acredito, né, que mesmo pessoas que no seminário não receberam treinamento, existem livros, né, pregação indutiva, pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Né? Então, há alguns livros do Haddon, do Greidanos, que são muito, muito práticos. Você lê o livro e você é uma aula, você entende exatamente o que fazer. Pessoas da minha idade não aprenderam pregação expositiva no seminário. Então, todo pregador que não estudou fora, né, que tem mais ou menos a minha idade, até um pouco menos do que isso, não foi treinado em pregação expositiva. Mas estão pregando expositivamente, sem fazer curso, sem voltar para o seminário, sem fazer um mestrado específico em pregação. Então, isso mostra que é perfeitamente possível, sim, através de leitura de material, observação de quem prega expositivamente, né? Quer saber como que é pregação expositiva? Entra lá no canal da Igreja Presbiteriana do Recife, onde o reverendo Augusto está, assiste a sequência, pega uma sequência. O povo não gosta de fazer maratona de Netflix. Não é? De série. Então faz uma maratona de sermão, entra no site, no canal da Igreja Presbiteriana da Barra Funda, do Dr. Mauro Meister, e veja lá as sequências que ele tem de vários livros da Bíblia. Pega uma sequência daquela lá e assiste, você vai ver o que é o sermão expositivo na prática. Então você aprendeu com o livro, assistiu quem faz. Agora, veja bem, tem gente que escreve livros sobre pregação expositiva, que é uma beleza, mas não prega expositivamente. Então, cuidado, não é porque o livro está escrito pregação expositiva,
que você tem ali um pregador expositivo. Então, esses que eu estou citando, eles só pregam expositivamente. Então, você vai lá, vai assistir o seu sermão, o Dr. Eber Júnior também, né? Você vai ver uma exposição e exposição sequencial. Ele abre o texto e explica o texto. O Dr. Eber Pai, mesma coisa, mesmo quando ele não prega sequencialmente, mas ele abre o texto e ele explica para você o texto e aplica no final. Então, é isso que é pregação expositiva. Então, ouça homens como estes, leia material, mesmo artigos curtos. Existem, eu citei o Ministério da Fiel, tem artigos bem curtos que dão uma ideia muito jóia sobre o que é pregação expositiva, e assista pregadores que fazem isso e começa a fazer. É na prática, não tem outro jeito. A gente aprende fazendo. Que fantástico, reverendo. Poxa, vale muito. Essa live é para ser vista e ser revista várias vezes, porque as informações aqui são fantásticas. Bom, eu queria encerrar com o senhor, né, mas agradecer nesse tempo que foi fantástico. Com certeza, eu diria que uma coisa importante também é nós que estamos ouvindo a mensagem, ouvindo o pregador, nos acostumarmos a ouvir boas mensagens, né? A sentar e ouvir o sermão, né? Isso já é prestar culto. Tem gente que quer ficar dialogando, eu achar que você só sentar ali e ouvir um sermão não seria adorar a Deus, mas isso faz parte da adoração a Deus. Então a gente precisa estar habituado a ouvir bons sermões como o do senhor. Então entre aí no canal do reverendo Wellington Duarte, que você vai encontrar exposições lá fantásticas. Mas eu queria agradecer o senhor por esse tempo. Está encerrando aqui agora, que é 1 minuto e 30, mas agradecer ao senhor, se o senhor quiser falar alguma coisa aí. Deus abençoe o senhor, a Igreja Presbiteriana, conservadora, sua família. Muito obrigado mais uma vez por essa aula incrível. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer grande poder contribuir de alguma forma, né, compartilhar aquilo que Deus graciosamente tem nos dado, né? A glória é sempre dele, é ele que faz, e a gente está aqui só para servir mesmo e contribuir naquilo que é possível. E como você disse, a gente tem procurado transmitir a palavra de forma expositiva, então por causa da pandemia, criamos um canal para isso, é o Ellerson Duarte, o canal. Então, se quem puder escrever, curtir o vídeo, vai nos ajudar a melhorar a qualidade, inclusive, da transmissão, e colocar também o canal num nível em que as pessoas acessem de forma mais fácil. E o objetivo é só esse mesmo, né? Meu canal não é monetizado, não vai ser, eu não tenho nenhum outro objetivo que não fazer com que a palavra chegue a outras pessoas. Muito obrigado, reverendo. Deus abençoe. É sempre uma honra ter o senhor aqui. É um privilégio poder aprender. Um privilégio poder aprender com o senhor, sempre através das mensagens, através aqui desses vídeos. Que Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Obrigado por esse privilégio. Um abraço a todos. Lembrando que esse vídeo, essa live vai ficar salva aqui no meu GTV. Depois ela vai lá para o canal no YouTube, Música, Café e Teologia. Um prazer recebê-los. Beijo grande no coração de todos. Obrigado, reverendo. Obrigado eu. Abraço a todos.